faltou só dizer aí, Nizam, que você é uma daquelas raras pessoas, né, que tenta, se coloca como desafio usar os dois lados do cérebro, né? Unir artista e gestão, operação, execução. Nas suas palavras mesmo, é unir Peter Pan a Peter Drucker. Exatamente. E esse é o desafio do mundo moderno. Eu estava ontem no mundo do Singularity e a gente vê claramente que existe aí nessa nessa onda de riqueza e de novo empreendedorismo, o espaço dos empreendedores artistas que estão olhando o mundo dentro de uma outra lógica, e que vai ser uma lógica extremamente disruptiva, né, em que as organizações exponenciais vão forjar uma nova forma de trabalhar. Aqui a gente vai trazer essa discussão, que está muito no terreno político, para a iniciativa privada, Nizam. Na sua opinião, qual o caso mais emblemático de uma empresa afetada pela força das fake news? Facebook, bebendo dos próprios problemas, tá certo? Porque eu, há um ano e pouco atrás, e era uma situação crítica, de certa forma, porque eu faço parte do Creative Board do Facebook em Nova York. E eu comecei a alertar os problemas do Facebook, que, ao meu ver, não são... As pessoas... entrou agora dentro de uma discussão ética. E eu acho que talvez esse seja um viés que esteja mordendo o Facebook e ele está provando do próprio veneno. Que é o seguinte, ali eu acho que tem uma displicência operacional. Mas não é proposital deles? Não, eu preciso... isso é a minha visão do assunto. Uhum. Eu acho que as grandes corporações mundiais, num determinado momento, vão ter que terem autorregulamentação, elas precisam ser... elas vão ter que ter, digamos assim, é preciso haver daqui a pouco um CAD. Eu não sei como é que pode falar isso. Eu não posso entender como é que a Amazon pode entrar em tantos setores e a organização dessas organizações estejam assim, livremente no mundo, não olhando o que elas podem fazer com o pequeno produtor, nas pequenas cidades. A mesma coisa, assim, como o Facebook pode afetar esse bem público, esse bem global que é a imprensa, e ninguém dá bola para isso. O que você acha que o Facebook devia fazer? Não, eu acho que... Mas eu quero explicar isso. Aí eu comecei a escrever sobre isso no Facebook, no meu Facebook. Olha, o que eu fui repreendido dentro da minha empresa, isso é um absurdo, você não devia falar isso não é moderno, porque hoje você tem que ficar parecendo moderno, né? E eu acho muito bom o que disse o presidente Fernando Henrique essa semana na Veja, tá? Sobre o que é moderno e o que é contemporâneo. Moderno é você ficar seguindo o curso das coisas, né? Então você tem que parecer milênio. Então eu tenho 60 anos, eu tenho que parecer milênio. Não, eu tenho 60 anos. Eu acho que a gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar com a nossa própria cabeça e não dentro desse padrão aqui, né? E aí eu comecei a colocar, olha, eu acho que o Facebook tem um ambiente que ele precisa prestar atenção, que é um ambiente que você coloca seu anúncio e do lado do seu anúncio tem uma coisa completamente inóspita, tóxica, e eles não estão cuidando disso. E talvez eles não estejam cuidando, não sei se é o caso da Cambridge Analytica, tá? Talvez eles não estejam cuidando, digamos assim, não porque sejam antiéticos, porque aquilo dali dá mais trabalho, é mais complexo, mas eu acho o seguinte, novas conquistas trazem novos problemas, e eles têm, quem pariu Mateus que balance. Então, o que eu acho que aconteceu no caso do Facebook é que agora ele está sendo, os problemas dele, o que está se levantando? De que ele deliberadamente fez aquilo. Eu não sei se deliberadamente ele fez aquilo. Deixou solto, né, na Deixou verdade. solto. Outro dia eu vi o depoimento dele editado de duas maneiras completamente diferentes. Um, em que ele foi muito bem,
e o outro que ele foi escandalosamente mal. Por favor, localizem isso. Isso está lá. Isso tá na rede. Então, é incrível e é paradoxal que o Facebook seja vítima das coisas que acontecem com ele. Porque o que acontece com o Facebook? O Facebook é uma televisão que fica... Isso aqui eu estou exagerando, para não ser fake news, no seminário de fake news. Mas é como se fosse uma televisão, tá certo? Em que ele não se responsabiliza pelo que está sendo veiculado no intervalo, e nós da propaganda somos o CONAR, que nós fizemos, e ele precisa fazer um CONAR, o CONAR tira uma publicidade em um dia. O Facebook tem que ser capaz de fazer isso, não é num dia, não. Em poucas horas ele tem capacidade de tirar. Agora, as fake news dão muito clique, né? Então, assim, é contra o próprio negócio dele. Bom, mas baixaria também daria um monte de... Essa lógica não é possível, tá certo? Então, você tem que ter... É uma televisão que não se responsabiliza pelo que está veiculando. Imagine se as emissoras de televisão permitissem coisas escatológicas que podiam gerar muita audiência, ok? E mais do que isso, é uma televisão que enxerga o telespectador e vende o que ele enxergou para uma outra pessoa. Então, eu acho que aí, o que está acontecendo hoje é que o Facebook, nesse exato momento, está sendo vítima também de fake news. Então, eu acho que ele é hoje um dos maiores casos de fake news que temos. Isan, no passado, sempre existiram, né, boatos que afetaram, mancharam a reputação das empresas. A plateia deve lembrar aqui aquele sanduíche de minhoca do McDonald's, o rato dentro da garrafa de Coca-Cola, né? E essas histórias, elas acabavam chegando até aos jornais populares e, às vezes, até em canais de televisão de menor valor, mas, enfim, chegava até a televisão. O que mudou de lá para cá em relação a esses boatos e o potencial destrutivo deles para as empresas? A velocidade do fake news, da fofoca, não é? Porque fake news, ele não é um erro jornalístico, todos nós podemos cometer, tá? Ele não é. Ele é um erro deliberado. Ele é uma coisa que é construída contra uma coisa. Uma mistura de jornalismo com propaganda, na verdade, porque ele tem um fim, ele tem um objetivo. Não. Ele não é uma mistura de jornalismo com propaganda, não. Ele é uma mistura de jornalismo com criminalidade. Entendi. Tá certo? Não tem nada a ver de propaganda disso. Tudo bem. Não. Ele é uma coisa engedrada para fazer com que a gente seja conduzido a conclusões erradas. E hoje você tem mercado para isso. Você tem um menu, tá? Um menu. Outro dia eu vi no Globo todo o custo de quanto é para você fazer influencers, para quando é você compra de clique. Então, tá lá no livre mercado. Isso aí é criminalidade, isso não é possível. Então, tem que haver mecanismos de você tirar essas coisas do ar e que, olha, de 6 coisas que você vai ler nas próximas eleições presidenciais, 5 vão ser mentira. Eu acho que tem que ser o papel de vocês, da imprensa, tem que ter organismos rápidos para identificar. O próprio Facebook, se ele quisesse, ele podia fazer isso. Ele podia, tanto que é o seguinte, como é que foi que a publicidade, a Globo a televisão inventou o plim-plim. Então, o telespectador sabe que quando toca aquele plim-plim, começa a publicidade. Tá certo? A lógica ali é outra. E quando toca o outro plim-plim, vai voltar a programação. O Facebook, ele pode perfeitamente estabelecer, não é só o Facebook, o Google, ele pode exercer códigos em que as pessoas entendem o que é. É por isso que a gente usa aliança. Quando uma pessoa olha uma pessoa de aliança, ela sabe, essa pessoa é casada. O mundo tem códigos. E o Facebook pode, com a competência que ele tem, o Google também, de criar códigos para que as pessoas saibam separar o que é. Uma notícia que ele não vai... Perfeitamente, eu vou criar um código aqui. Um rating, uma espécie de rating que pudesse ícone, classificar, por exemplo. Hieroglifo. Ele pode estabelecer uma coisa para você entender, não é? Na televisão, às vezes, aparece
Obrigado. Não nos responsabilizamos. Tem tantas maneiras de fazer isso. Agora, Nizam, por que as pessoas compartilham, na sua opinião, esse tipo de notícia? Elas vão sendo espalhadas de uma maneira muito mais rápida. A gente já viu aqui alguns números sobre isso. Olha, eu adoro o meu WhatsApp, sabe? Eu tenho um WhatsApp com minha sogra, eu tenho um WhatsApp com meus amigos, tá? Agora, eu não tenho condição de, ao longo do meu dia, que eu olho para tudo aquilo, eu ficar checando, né? Eu não tenho. Eu como Veja, sou uma péssima Veja, tá certo? Eu não tenho condição de ficar checando aquilo que me passa. E muitas vezes, no calor da emoção, você acaba retransmitindo, tuitando, dividindo, compartilhando, uma coisa que você não foi avaliar se é verdadeira. Eu sofro isso o tempo inteiro, né, Nizam? Você Exatamente. faz ideia. Tá certo? Mas só que você... Eu vou lá e checo. Você claro. checa, você estudou isso. Não, eu estou ali no meu trabalho, sou um empresário, tá? Mas se você me passar um negócio desses, eu vou parar, vou prestar atenção Tudo bem, e vou perder tempo. mas muitas vezes, Maurício, a gente fica na saia justa, por isso que muitas vezes a gente tem que tomar todo o cuidado em tudo que a gente passa. Por isso que eu acho, todo mundo tem responsabilidade. Esta é uma outra sociedade. Quando eu me lembro, eu estou fazendo 60 anos agora de maio, quando eu me lembro que a gente falava no telefone de onde fala, é engraçado de onde fala, não é? Verdade, é. O mundo mudou completamente as coisas que a gente fazia. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, na época que eu comecei a trabalhar, os anúncios de caixa eletrônico tinham endereço. Essa é uma sociedade diferente. É uma sociedade... Qual é a diferença do que era antes? É que uma coisa que acontece na China imediatamente está no Brasil. Então, a minhoca, ela não aparece mais só no jornal local, ela aparece global e ela pode sair derrubando ações, derrubando presidentes. Você lembra aquele presidente da companhia aérea? Que o sujeito tirou um cara, por acaso aquilo não era fake news, mas é um acontecimento. Então, os acontecimentos... Tem uma repercussão muito maior, né? Eles são tsunami. Como é que as empresas podem se precaver contra isso? Eu acho que é assim. Eu acho que elas têm que criar um cinturão de reputação, um cinturão de empatia ou de transparência com os consumidores, porque aquilo vai acontecer. Eu, ano passado, fiz triatlon. E só existe... Triatlon é correr, nadar e pedalar. Só existe um tipo de ciclista, o que caiu ou o que vai cair. Então, eu acho muito difícil... Alguma empresa, algum dia, será alvo de uma fake news. Eu acho Virá. Vai. E eu acho que ela tem que estabelecer um sistema de comunicação, uma série de coisas, porta-voz, rapidez, ter um radar, ser rápida em responder, porque ela vai ser vítima de uma fake news. Ela vai ser. Quem são essas pessoas? Quem formaria essa equipe aí que você estava dizendo? Qual o perfil dessas pessoas? Dessa equipe que precisa ser super ágil para tentar e chegar a responder numa velocidade? É gente mais jovem? Ou você, por exemplo, Eu acho que é uma mistura. Eu acho que é uma mistura. Acho que o mundo de hoje está precisando muito de cabelo branco. Os nossos. Né? Perfeito. É importante ter gente que tenha... Mas é verdade. Precisa ter essa junção do entendimento do milênio e a capacidade de entender aquilo que está acontecendo. Por exemplo, os milênios, eles não têm muito subtexto, sabe? Eles não têm muito esse entendimento da expressão facial. Eu tenho certeza que você sabe, o tom que uma pessoa está passando uma nota. A gente vai aprendendo, né? Os silêncios, a gente vai aprendendo, né? A entrelinha, não é? Outra coisa, por exemplo, eu não gosto de ler só a notícia no digital, ou só no clipping, porque dentro do jornal ou da revista eu entendo as lógicas das coisas, tá certo? Então, eu acho que é muito importante hoje os departamentos de comunicação, a velocidade. Por isso eu acho uma loucura, muitas vezes, o que está se fazendo hoje com as assessorias de imprensa, em que as pessoas estão pagando cada vez menos as assessorias de imprensa.
Isso é uma falta de compreensão da importância hoje da assessoria de imprensa, do universo da comunicação. Veja bem, hoje, publicidade só não resolve, ela é uma parte. E olha quem está dizendo isso sou eu. Né? Você precisa de um conjunto de coisas que te protejam. Então, você tem que ter uma assessoria de imprensa super veloz, complexa, um coletivo de imprensa. Você precisa ter um database grande. Você precisa ter redes sociais. E aí, o que é que está acontecendo? As pessoas pagam mal as empresas de rede social. As pessoas pagam mal as assessorias de imprensa, né? Então, elas ficam cada vez mais desprotegidas, porque elas ficam comprando segurança, né? O cardiologista, os sistemas de defesa, na bacia das almas. E isso é a coisa mais insensata que pode acontecer no mundo de fake news. A Unilever é uma das maiores patrocinadoras do mundo. Ela gasta, se não me engano, alguma coisa em torno de 9 bilhões de dólares em publicidade. Ela anunciou que, a partir de agora, ela não vai mais anunciar em plataformas que colaborem ou que não tenham medidas restritivas às fake news. O que você acha dessa medida? Mas era isso que eu estava endossando lá atrás, né? Quando isso não era muito popular. Ontem, como é que se diz, no Singular, tem uma frase genial, que assim, que se você está seguindo uma tendência, você já está obsoleto. Você está seguindo uma tendência, né? Você só vai estar pensando na frente se você não estiver seguindo a tendência. Então, é uma coisa que não existe. Como é que nós podemos ficar colocando comunicação em ambientes inóspitos, que estão dizendo coisas absurdas sobre pessoas, sobre países, sobre raças, sobre gêneros, né, sobre a opção sexual das pessoas? Isso é uma excrescência. E nós não podemos aceitar isso como anunciantes, mas nós não podemos aceitar isso como pessoas. Então, a Unilever faz muito bem e ela é digna de aplauso por isso. Tem alguma outra empresa que você acha que saiu bem de um processo de fake news? Assim, por exemplo, a Coca, ela colocou, não sei se você viu, tem uma promoção que ela coloca alguns artistas, né, nas latinhas, e um deles era o Pablo Vittar, né, que é um ícone LGBT. E aí veio uma fake news que a Pepsi iria lançar o Bolsonaro, né, a latinha com a efígie do Bolsonaro. Isso, claro, traz prejuízos para a Coca. Como é que você achou assim, a participação e a atuação da Coca diante desse desafio que era tentar comunicar que aquilo não era verdade, e da Pepsi também, né, que estava afetada por outro lado? Mas isso vai ser, isso daí, eu não sei nem se isso aí para mim é charge. É aquilo que não... As pessoas hoje ficam achando que as coisas são modernas. Como é que se diz? A pessoa fala assim, branded content é uma coisa moderna. Não, branded content eram as parábolas de Jesus. Era uma vez um semeador, isso é branded content. Rumores e boatos também são antigos, né? Virgílio na Eneida. Isso. Exato. Então, eu acho que as coisas... Agora, por exemplo, dentro do ambiente da eleição e dentro do ambiente das coisas que acontecem no mundo, é natural, né, que você veja a todo momento surgirem coisas que foram criadas na velocidade da rede e que têm que ser desmentidas pelas empresas e pelas pessoas, e é um sofrimento isso, na velocidade da rede. Aproveitando esse gancho, eu vou pegar aqui uma pergunta da plateia, que é o seguinte, é de Rodrigo Viana. Nizam, o senhor vai ou não vai ser candidato a deputado federal? Foi um sonho de uma noite de verão ou foi fake news? Não, foi fake news criado por mim mesmo. É porque eu não tive cuidado de apurar a notícia com minha mulher. Como ela é o editor-chefe, entendeu? Isso daí teve que... Você sabe que vários candidatos deixam, né, de se candidatar, ou pré-candidatos, eles desistem, na verdade, por causa da pressão da mulher. Aparentemente é o que aconteceu, ou está acontecendo com o Bernardinho, né? Não, mas lá isso no daí Rio. lá em casa é crucial, né? Então, mas não é isso. A minha vocação empresarial, eu sou empresário, eu gosto da iniciativa privada, eu sou concentrado nela. Agora, existem determinados momentos em que eu tenho certeza que o corintiano tem vontade de entrar em campo quando o Corinthians vai mal.
certo? Naquele 7-1 da Alemanha, eu tenho certeza que o povo brasileiro ficou querendo entrar ali e fazer gol. Este é o momento que a gente está vivendo, né? Então, você tem, mas daqui a pouco se reflete, eu não tenho a lógica da política, eu não tenho a coraça da política, então eu não tenho... Mas você viveu a política de perto, você viu algumas campanhas políticas. Eu tenho, mas só quero te lembrar que eu sou um homem de criação. O cara que entendia de política era o Geraldo Walter, que morreu com 42 anos. Esse setor é um setor que a gente... Mata rápido, né? Mata cedo. É um setor que não é nem minha expertise nem meu foco. Nós trabalhamos com todas as coisas de comunicação, mas esse não é um setor que a gente... Nós somos muito focados na iniciativa privada. Nizam, mais uma pergunta da plateia. O Wellington Fiorese diz o seguinte: os publicitários têm o poder de inventar um candidato do nada? Olha, isso existia, talvez, nos primórdios, né, do raciocínio político no Brasil. Tudo que está acontecendo no Brasil, e que eu acho que é uma evolução importante, mas nunca se discutiu tanta política no país. Então, hoje, vai ser cada vez mais difícil você pegar um candidato do nada, porque as pessoas estão discutindo política como discutem futebol. Elas estão acompanhando política diariamente. Mas o Bolsonaro não é um candidato que veio do nada, assim? Não, peraí. Ele veio de veja bem, as pessoas querem acompanhar as coisas como não entendendo por que as coisas acontecem. O Bolsonaro ele está existindo por causa de uma demanda real da população, interpretada do jeito dele. Isso é um negócio complicado, mas isso se chama democracia, onde a gente tem que ouvir a opinião das outras pessoas e elas votam igual a nós. Outro dia eu disse isso e as pessoas queriam entender mal. Eu digo, existe uma demanda de raiva, de radicalismo, que é natural nas pessoas quando elas moram numa favela e elas veem violência. Você quer que elas reajam como? Então, é desta demanda que está surgindo o Bolsonaro e que em outros momentos da história surgiram opções radicais. Mas isso é democracia, a gente tem que ouvir. As pessoas agora elas querem customizar o Supremo, fazer com que o Supremo vote e seja igual a ela. Então, se o Supremo vota assim e combina com a minha opinião, o Supremo é o Supremo. Ele fala a língua dele, ele tem uma visão mais refinada. O Fernando Henrique diz, e aliás, parabéns à Veja, sensacional a matéria daquilo que diz assim, não é possível criar uma democracia em que as pessoas votem como se fosse o Big Brother. Não. Eu acho que você tem que ter o Congresso, estou falando Congresso no sentido amplo, sentido lato. Ele tem que ter um Congresso que ele é especializado em compreender a complexidade das coisas. Quer dizer, não vai ser só senso comum, tem que haver um pouco de senso comum. Eu imagino que os legisladores não podem estar desconectados com a realidade, mas eles têm que ter a capacidade de ver como se fosse uma complexidade. Não dá para a família ficar votando os procedimentos de uma operação. Então, o Supremo tem que ser protegido, tá certo? Então, ter uma outra lógica do que é uma sociedade moderna e como elas podem ver as coisas. E, nesse sentido, eu acho que não dá mais, num mundo com tanta informação, veja bem, uma pessoa hoje, graças ao Google e todas essas coisas maravilhosas como o Facebook, porque vamos lembrar que essas empresas são maravilhosas, elas são patrimônios da humanidade, elas só precisam, com qualquer coisa, tá certo? Elas precisam de limites, como a Donata me dá limites, como você pode ver. Perfeito. Não é? Então, elas precisam de limites, e esta sociedade precisa ter, ela tem uma vigilância, um sujeito hoje em dia, ele tem mais informação do que um presidente americano na década de 60, 70, por exemplo. Então, não dá para você criar mais um candidato assim do nada. Nizam, uma última pergunta, nosso tempo já se esgotou. Provocação, na verdade. A publicidade, ela não tem um quê de mentira? Não. Uma publicidade tem um quê? É o seguinte, eu não sei se é você, mas você não conhece uma moça e começa a falar mal de si mesmo. Então, diz assim, olha, minha família é muito problemática,
Eu não tenho defeito, né, Nizam? Entendeu? Então, a publicidade, ela é falar bem das coisas, não é? Então, ela tem essa natureza do encantamento. Agora, o que a publicidade não pode fazer? A publicidade não pode mentir. Porque se ela mente, ela pode encantar. Ela pode entrar no campo da magia. Ela pode entrar no campo de olhar uma coisa pelo ângulo bom daquelas coisas. Porque nenhum produto pode aparecer falando mal de si. E se um produto só tem um lado ruim, ele não deve ser produzido. Isso não é o nosso papel. Isso é um papel do jurídico. Né? É do Código do Consumidor. Ele tem que ser tirado do ar. Agora, o nosso papel é realçar o lado bom das coisas. Né? Então, esta é a disciplina. A publicidade trabalha no campo do encantamento, no canto de olhar, de tirar o lado positivo das coisas. Bom, plateia, Nizam Guanais. Muito obrigado. Obrigado.